Hello, guys! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Estela, eu sou professora de inglês e eu ajudo futuras au pairs a se comunicarem em inglês para conquistarem a host family ideal. E no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a definir metas para vocês virarem au pair em 2023. Sounds good? Bora lá? Então, se você se identifica com isso, se você tem até 27 anos, ou seja, se você ainda não completou 27 anos e você gosta muito de crianças, esse vídeo é pra você. Vamos lá definir as metas, tá bom? Primeira meta para você virar uma au pair no ano de 2023, começar o ano já rasgando, é experiências com crianças. Então, se você ainda não tem nenhuma experiência, a meta é que você comece a ter, e se você já tem alguma, que você expanda. Nesse primeiro tópico, gente, nessa primeira meta, mais é mais. Geralmente a gente fala, menos é mais. Não. Nesse caso aqui, quanto mais experiência, melhor. Que tipo de experiência? Eu vou explicar aqui, eu vou tentar ser bem detalhista nas formas de você adquirir esse tipo de experiência, tá bom? Primeiro de tudo, se você já conseguir e tiver oportunidade dentro de casa, por que não cuidar dos seus irmãozinhos, dos seus priminhos, dos seus sobrinhos, né? Isso vai contar como experiência para as agências? Não. Infelizmente, as agências não aceitam experiências com familiares como experiências válidas para você computar e, enfim, usar de referência para fazer o programa. Mas elas contam como experiências extras, as experiências obrigatórias, tá bom? Então, se você já tiver filho não. Se você já tiver irmãos, primos, sobrinhos, crianças na família, então sugiro você já dar uma ajuda na mãe para ajudar a cuidar, a preparar coisa, a trocar fralda, todas as responsabilidades que você percebe que a mãe dessa criança, seja sua mãe também, sua tia, sua, sei lá, qualquer pessoa, gente, sua irmã, já ajuda, já vai pegando ali algumas dicas, algumas referências e coloca em prática você também. Se prontifique a ajudar, porque isso vai ajudar muito no momento de você ter um pouco mais de segurança para cuidar de crianças, tá bom? Isso com crianças da família. Mas, Estela, se isso não vai contar como as horas obrigatórias para fazer o programa, o que eu preciso fazer? Com que tipo de criança? Com quem que eu preciso ter experiência para contar para o programa? Alguns exemplos aqui, algumas formas de você adquirir experiência com filhos de amigas, que aí já não tem nada a ver, não tem vínculo de sangue nenhum com você. Então, você pode usar essas pessoas para cuidar de crianças, dos filhos deles. Então, sei lá, uma amiga sua que trabalha muito, que você vê que tá sempre atrás de babá, que tá sempre atrás de alguém para ajudar a cuidar, ficar de final de semana, seja essa pessoa. Seja a pessoa que vai falar, eu posso tentar, tal. Claro, vai aos pouquinhos, por isso que é sempre legal começar com crianças da família, se você tiver essa oportunidade, porque você vai se sentindo um pouco mais segura. Mas assim, gente, segurança se adquire com experiência, isso sempre, tá? Então, se você tiver com amigas, com filhas de amigas da família, então às vezes a sua mãe trabalha com uma moça, com uma pessoa que, ou com solteiros, né? Às vezes tem pai solteiro, mãe solteira que essas pessoas, mais do que ninguém, precisam de muita ajuda. Então, se você vê que essas pessoas estão precisando de gente para cuidar das crianças deles, seja proativa, se ofereça para cuidar dessas crianças. Isso são experiências que contam, sim, e essas são oficiais, tá? Que o governo americano e as organizações aceitam para você contar como na hora de você aplicar para o programa, tá bom? Outras formas que não vinculado a famílias, né? É você participar ou fazer animação de festa, então trabalhar em buffet. Eu já fiz isso, então é muito legal porque além de você acabar tendo contato com crianças, isso conta pro programa, são várias crianças ao mesmo tempo. Então, querendo ou não, você vai ter que desenvolver isso, você vai estar ali, né, na loucura, e isso conta muito como experiência, tá bom? Buffets, trabalhos voluntários, né? Eu sei que aqui no Brasil você pode escolher entre 1001 opções, entre idosos, animais, sei lá, comunidades. Então, se você puder focar, se você puder escolher, foque em crianças. Então, às vezes você pode, sei lá, voluntariar em escolinha, em periferia, ou até em ONGs mesmo para você, enfim, ajudar aquelas crianças. Não necessariamente você precisa ser professora, tá, gente? Quando você trabalha em escola, você auxilia, você tá mais ali como uma pessoa que vai dar um suporte pro pessoal da escola, né, pra equipe da escola, pra, enfim, controlar as crianças, porque, de novo, como são muitas ao mesmo tempo, geralmente isso demanda um pouco mais de gente pra cuidar e pra ajudar. Então, você pode adquirir experiências nesse formato também, tá? Entre outras formas aí, gente, eu já vi meninas fazendo de tudo. Então, acho que essa é a primeira meta que a gente tem que focar. Então, meta número 1, adquirir ou aumentar as suas experiências com crianças. Meta número 2, melhorar a sua criatividade.
Gente, eu compartilho muito dessa meta porque eu sou professora, né? E eu já dei aula para criança também. E chega um momento, cara, que a gente tem que começar a se reinventar. Que só musiquinha e pintura não vai manter a... Gente, criança ociosa é problema. Você tem que ter um jeito aí na sua cabeça, você tem que desenvolver essa criatividade para tirar a criança do ócio. Para não deixar a criança entediada. Porque isso vai te gerar estresse, a criança chora, a criança esperneia, e aí você vai perder o controle da situação. Então, sempre que você puder, inventa aí, pense em atividades diferentes e novas para você fazer com as crianças. Claro que isso vai depender muito de cada idade, né? Recém-nascido tem necessidades, enfim, demandas diferentes de crianças de 5, 7, 10 anos, tá? Mas coisas que você pode fazer, coisas que eu fiz, é que o meu escopo era um pouco diferente, né? Porque eu era professora, então eu tava ali com o objetivo de ensinar inglês para crianças. No seu caso, você não vai estar lá para ensinar nada efetivamente, mas você vai ter que estar lá para, enfim, passar tempo e, de novo, ocupar a criança com atividades, com brincadeiras, etc. Então, coisas que podem ajudar você a ter esse tipo de insight são vídeos no YouTube. E aí, gente, óbvio, o foco aqui é você adquirir experiências no Brasil para poder ir para fora. Mas sempre você vai ter como meta crianças nos Estados Unidos, porque esse é o seu objetivo, é ficar nos Estados Unidos cuidando de criança lá. Então, a ideia é que você pense em brincadeiras ou vá atrás, né? Gente, isso aqui é um estudo, você tá estudando, você tá fazendo uma prova. Pega aí o seu caderno, já anota se você não estiver anotando, porque são coisas pra você relembrar depois. Então, você vai assistir vídeos no YouTube pra ter esse tipo de ideia, tá? E anota aí, você pode ver vídeos no YouTube com atividades que as crianças costumam fazer, né? Que é mais cultural aqui no Brasil, que é até legal pra você levar pra lá quando você for e, enfim, apresentar coisas novas pras crianças. Ou não, ou até assistir vídeos no YouTube com atividades que crianças geralmente brincam lá. E aí isso vai ser um processo, porque se você pegar uma criança de 2 anos, se você ficar o tempo inteiro do programa com eles, são 2 anos de programa. Então, a criança vai começar com 2 e vai terminar com 4. De 2 a 4, são coisas que, cara, quanto menor a criança, mais rápida é essa mudança de uma idade para outra, de gostos, de necessidades, de demandas, de atividades. Então, tudo isso você vai estar em constante construção e constante mudança e adaptação à idade da criança, né? Então, é legal você assistir esse tipo de coisa, assistir vídeos focados em atividades para diversas idades. De novo, sabemos que às vezes você vai querer filtrar a idade que você vai cuidar lá fora. Não é de toda criança, não é de toda idade que você vai se sentir confortável para cuidar. Mas eu acho que quanto mais diversificado é o seu leque de atividades, de brincadeiras, enfim, melhor pra você e melhor pra criança. A criança vai falar, opa, hoje tem brincadeira nova, não é amarelinha todo dia, tá bom? Então, vídeos no YouTube podem ajudar muito com relação a isso. Músicas. Gente, músicas infantis, né? Agora a gente tá focando nesse ponto. Eu lembro que quando eu dava aula pra criança, uma das minhas maiores salvações no YouTube eram músicas infantis. Obviamente que o foco meu era ensino, mas coisas que você pode falar... Lembra aquela brincadeira que criança faz aqui no Brasil? Cabeça, ombro, joelho e pé. Você pode fazer, você pode pesquisar esse tipo de música, com esse tipo de brincadeira, em inglês. Aí é bom, aí você já vai praticando inglês e já vai ficando familiarizada com esse tipo de brincadeira no idioma do país, né? Então, essas são formas de você já ir se adaptando aí pra desenvolver essa criatividade, desenvolver essa... Que é novidade, gente, é tudo novidade na sua cabeça. Então, vai atrás disso, é muito importante. Quando a gente lida com criança, criatividade é chave. Pergunta pra pai e mãe. Pergunta pra pai e mãe se eles não vão falar de verdade. É real. Então, atividades, jogos diferentes. Eu sou uma pessoa que na minha casa eu sempre tive a cultura de jogos, né? Com a minha família mesmo. Nada a ver com questão infantil. Até hoje, eu tenho 27 anos e eu adoro jogos de tabuleiro, essas coisas. De novo, eu sei que isso depende da idade, mas, por exemplo, pensar em jogos diferentes pra fazer, até criar jogos diferentes na sua cabeça. Crafts, quando eu falo isso, a gente tá pensando em pintura, né? Usar tinta, usar lápis de cor, usar recorte, né? Fazer dobradura, tudo isso é craft, são coisas que você faz com a mão, tá? Brincadeiras com a mão. Esculpir, plantar, criança adora coisa diferente, coisa que você pode brincar com os sentidos, né? Então a gente falou das musiquinhas, acaba ficando bastante na audição, coisas que mexem bastante com tato, então mexer com massinha, mexer com argila, mexer com plantinha, mexer com tudo isso, gente. Eu já tô até dando umas dicas aqui, vai anotando tudo isso porque vai aumentando aí o seu leque. E eu tô dando esses exemplos baseados nas coisas que eu fazia com os meus alunos. Eu lembro que eles tinham de 4 a 6 anos, né? Que a gente ficou numa época aí que eles cresceram, ficou 4, 5, 6 anos.
E aí eles gostavam de pintar. Nossa, quando tinha dia pra brincar com canetinha, meu Deus do céu, era o auge. Então, canetinha, eles adoram tinta, que acho que lápis de cor, canetinha é mais acessível, dá pra você fazer, sei lá, no quarto. Tinta é uma coisa que às vezes você precisa preparar um pouco mais o quarto, né? A sala, deixar as coisas meio cobertas pra não sujar tanto, mas eles amam. E como não é uma coisa tão comum, tão constante, meu, façam, que isso com certeza vai falar, caraca, hoje é dia de tinta. Então vão atrás desse tipo de coisa. O que mais que eu fazia que eles gostavam? Brincadeiras com bola, né? Acho que, no geral, eles gostavam de brincar fora, né, da sala, ficar num espaço mais na área externa da escola. Brincar com bola, brincar com folhas. Eu lembro que eu dei uma aula sobre estações do ano. E aí eu peguei no parque, eu fui no parque no dia anterior, peguei um monte de folha ressecada no chão e aí a gente fez brincadeira com folha. Então, meu, são coisas que são simples. Criança, gente, não exige nada muito elaborado. Criança é muito ingênua, é muito inocente, é muito puro. Então, eles não precisam de muita tecnologia. Eu acho até que nem é tão saudável você ficar focando muito em videozinhos no celular pra entreter a criança. A criança gosta de fazer coisa. E é bom que estimula a criatividade deles também. Estimula a vontade de fazer coisas, esportes, tudo isso, gente. Então, assim, querendo ou não, isso já é um pensamento muito de professor e de pai e mãe também, né? Que não quer que a criança fique muito, né, enfim, bitolada numa tela de computador ou numa tela de celular e tablet, tá? Então, façam atividades fora de casa, façam atividades que estimulem, que brinquem com coisas, coisas bestas. Sabe o que eu guardava, gente? A minha mãe quase me matou, que eu fazia estoque aqui na minha casa, sabe de quê? Rolo de papel higiênico. Acabava o papel higiênico, ao invés de jogar fora, eu falava, mãe, guarda que eu vou usar com os meus alunos. Porque eles gostam disso. O que a gente já fez com um rolinho de papel higiênico? Trenzinho. A gente já fez, eu dei uma aula sobre animais do fundo do mar, a gente criava animais com os rolos. Então eles fizeram baleia, aí você vai fazendo recortes, enfim, etc. Eu lembro, caranguejo, a gente colocava as patinhas do caranguejo, colocava o olhinho no rolinho, parecia um bichinho. Então, gente, criança adora essas coisas. Pra gente é um negócio tipo, nossa, principalmente pra quem não tem muito contato. Eu nunca tinha tido contato com criança antes dos meus alunos. Então, pra mim foi tudo muito novo. Eu falo, será que eu vou usar isso? Vou usar. Recortes, lembrei de outra coisa. Recortes de revistas, jornal, eles gostam. Então, hoje a gente tá aprendendo sobre o corpo humano. Então, você vai colar aqui a cabeça de uma menina, o corpinho de um menininho, os bracinhos, e aí eles gostam disso. Eles gostam de pegar a revista, cortar, eles cortam tudo errado, mas a diversão é essa, é ocupar eles e eles desenvolverem essas atividades, porque a mente deles vai trabalhar, gente. A mente deles vai trabalhar, com certeza. E a sua também, que você acaba se divertindo junto, tá? Enfim, falei um monte, não falei nem metade, nem um terço, nem um décimo das coisas que você pode fazer, mas essas são dicas e são formas de você começar a pesquisar. E, gente, eu não tirava essas ideias da minha cabeça, porque, de novo, eu nunca tinha tido experiência. Eu fui atrás. Eu pesquisava em sites, pesquisava no YouTube. YouTube vai ser seu melhor amigo nesse momento, nesse processo e nessa meta. Então, meta número 2, desenvolver a criatividade, tá bom? Para cuidar de crianças. Meta número 3, essa teacher gosta, estudar inglês. Mas mais do que estudar inglês, inserir o inglês no seu dia a dia, né? Eu não sei se vocês sabem, se vocês estão chegando agora, esse programa é uma coisa muito nova para vocês, mas o governo americano e as organizações do Au Pair exigem um inglês intermediário para você participar. O que isso significa e por que eu faço assim? Porque eu acho que inglês intermediário é uma coisa muito ampla e muito genérica. Mas, de uma forma geral e resumindo a paçoca, você vai ter que ter essa habilidade de comunicação. Então, o inglês intermediário te dá a possibilidade de você entender e ser entendido numa conversa. Tá? É isso. As suas falhas de gramática, etc., não interferirem na sua comunicação. Tá bom? E aí, se você já tem um inglês básico, intermediário aí, ótimo, mas assim, não deixem de desenvolver, não deixem de praticar, porque inglês é uma coisa que Inglês, eu falo, mas assim, qualquer coisa que é nova, qualquer língua que você tá começando a aprender, se você não pratica com uma certa frequência, você vai esquecer. E isso perde. Eu tenho diversos alunos que têm uma base muito legal de inglês, mas eles esqueceram muita coisa porque ficaram anos sem praticar. E isso, gente, é um desperdício, é uma tristeza, porque se você já teve conhecimento da língua, cara, bota em prática. Bota em prática porque você pra não ir, né, fading away, pra não ir... Esqueci a palavra, tá vendo? É isso, é você chegar no nível que você não lembra a expressão em português. Mas enfim, desenvolvam e tentem sempre praticar.
E para você que não tem inglês at all, que você não tem nada de base de inglês, tem que começar a ir atrás. Se o seu foco é fazer o au pair em 2023, você tem que ir atrás do inglês. Infelizmente, é um pré-requisito. E ele é muito importante e eu acho que ele é um pré-requisito muito necessário. Tá, gente? Porque vocês estão indo cuidar de crianças, é uma responsabilidade muito grande. Então, você tem que ter uma base do idioma para conseguir se comunicar com a família, com as crianças, com qualquer outra pessoa lá, tá bom? Formas de você sempre deixar o seu inglês aquecido, gente, no seu dia a dia. E eu acho que isso é muito importante. Você vai mudar alguns hábitos na sua vida. Você vai virar uma chavinha que você nunca pensou que você tivesse que mudar, que você tivesse que girar, mas você vai. Que é, seu celular, como é que tá a configuração dele? Português, né? Imagino eu. Já muda já. Ah, Estela, mas eu não vou conseguir mexer no celular, não vou conseguir entender os comandos. Tenho certeza que você vai. Porque 90% das coisas que a gente faz no celular, a gente não lê, a gente vê. É memória visual, gente, é tudo imagem. O ícone do WhatsApp, sei lá, gente, qualquer coisa. O ícone de configurações. Se você não lembrar como é que fala configurações em inglês, ou como é que isso tá em inglês, você vai ver o ícone. E aí, toda vez que você olhar o ícone e olhar a palavra, você não vai esquecer mais. A cunha de curiosidade é settings. Settings são as configurações do celular, ou enfim, de qualquer outro dispositivo. Então, já muda aí a configuração, o idioma do seu celular para inglês, porque isso vai fazer com que algumas coisas bestas, gente, bobagem, mas coisas que do seu dia a dia já vão estar enraizadas e você não vai nem pensar para falar. Tipo, sabe no WhatsApp quando fica lá, fulano está digitando ou gravando um áudio. Essas coisas vão aparecer em inglês também pra você. E isso é ótimo, porque quando você estiver numa situação que você provavelmente vai estar e você tiver que usar isso, você já vai saber. E não porque você estudou, porque você sentou e falou, hoje, a matéria de hoje que eu vou estudar em inglês é conteúdos de celular. Você não vai precisar transformar isso numa coisa chata e burocrática de estudo. Você vai estar colocando isso em prática no seu dia a dia. Essa é a melhor forma de aprender, gente. De verdade. Eu falo isso porque... Beleza, já tenho inglês, mas eu estou estudando outras línguas. Eu estudo francês, eu estudo espanhol. Então, isso é uma forma de realmente você botar isso em prática. Eu vou pegar muito nesse ponto porque ele é um fato, tá? Então, além de configurações do seu celular, você pode assistir coisas com legenda. Parou com esse negócio de ver coisa dublada. Eu admiro pra caramba a dublagem brasileira. Eu mesma já quis ser dubladora. Então, assim, não tô questionando o job, né? A qualificação da nossa dublagem. Mas a gente tem que pensar, gente, o que é a nossa meta. Essa meta é desenvolver o inglês. E você não vai desenvolver inglês se você assistir um filme americano dublado em português. Não vai. Então, são pequenas coisas, são pequenas atitudes que você vai ter que virar a chave, que você vai ter que mudar, tá? Então, filmes, não precisa assistir com legenda em inglês no primeiro momento, porque geralmente essa é a minha sugestão, tá? Mas se é uma coisa nova pra você, se você hoje em dia só vê coisa dublada... Começa a ver só com legenda em português. Começa com as coisas que você já conhece. Filmes que você já viu. Séries que você ama. Pega Friends, que eu sei que você gosta de Friends, provavelmente. Que eu acho que só eu no mundo não conheço Friends. Mas todo mundo fala que Friends é uma série fácil de assistir. Porque a linguagem é muito cotidiana. E é esse, de novo, cotidiano, dia a dia. Então, assiste um primeiro episódio ou assiste uma primeira vez com legenda em português. E uma segunda com legenda em inglês. Essas mudanças, gente... De novo, não é pra ser nada muito radical. Não é pra logo de cara, a primeira vez, saiu do dublado, ver com legenda em inglês. Porque isso vai te assustar, isso vai te traumatizar e isso não vai te ensinar. Então, são coisas que você tem que ir baby steps, passo a passo, tá? Então, começa vendo com legenda em português, depois muda pra legenda em inglês, que aí, ao invés de prestar atenção na história e ter que prestar atenção no que vai acontecer no episódio ou no filme, você vai focar mais na língua. Coisas que você vai ler como tá escrito e vai ouvir como eles falam. Isso já ajuda na parte de pronúncia, na parte de escrita. Então, assim, não é... Eu só assisto coisa com legenda em inglês. Ai, mas você é teacher, né? Mas eu conheço muita gente que fala que como eu sou teacher, eu devia assistir coisa sem legenda. Mas eu não gosto. Por quê? Porque eu gosto de sempre estar desenvolvendo e adquirindo mais vocabulário. E pegando algumas palavras que eu não conheço, de gramática até também. Então, acho que isso é uma atividade, gente, que é... Assim, não tem a ver com o que você faz, se você é professor ou não, se você tem facilidade ou não. Tem a ver com o processo. É assim que a gente vai desenvolvendo essa facilidade de absorção do idioma, tá bom? Claro que, obviamente, a gente tá focando aqui em estudar inglês com um objetivo. O inglês, ele é bom independente de você fazer o au pair ou não. Mas como o seu foco aqui é ser au pair em 2023,
muito do vocabulário que você vai atrás para aprender é vocabulário de quê? De au pair. O que isso significa? Coisas de crianças, coisas da casa, responsabilidades, atividades dentro de casa mesmo, né? Porque você vai ter muitas responsabilidades lá, como parte da família, você vai ser parte daquela família, você vai morar na casa deles. Então, tudo isso do mundo au pair, a gente fala, você vai ter que ter acesso. Então, como começa a estudar, né? Começa vendo isso, esse tipo de vocabulário, começa a aplicar as coisas do seu dia a dia. Escreve em post-its, eu adoro essa técnica. Aprendeu uma palavra nova? Escreve no post-it, gruda na parede, gruda no espelho, gruda no computador, que são lugares que você bate o olho e você visualiza aquilo. Mas não é pra ficar, bater o olho, virou, saiu andando. Bate o olho, lê a palavra, fala em voz alta, cria uma frase com aquela palavra. Gente, isso tudo são técnicas pequenas que vão fazer você cada vez mais... E vai ser fácil pra você, vai começar a ficar fácil pra você absorver certas coisas que são novas dentro do idioma, tá bom? E aí, como que você pode botar isso em prática, né? Esse vocabulário ou gramáticas novas que você aprender? Listening e speaking. Como o programa exige esse inglês intermediário e o foco é comunicação, a melhor forma de você praticar é falando e ouvindo, falando e ouvindo, falando e ouvindo. Como que eu ouço, Estela? Tipo, aonde que eu vou buscar isso? Filmes e coisas que você sabe, né, séries, enfim, que vão trazer assuntos do cotidiano. E aí você vai prestar bastante atenção em como aqueles atores, como que aquelas pessoas estão falando. Vídeos no YouTube. Pode colocar legenda em inglês, gente, não tem problema. No YouTube também tem legenda, tá? Então coloca com a legenda em inglês, mas assim, pra que é a legenda em inglês? Pra você não se perder muito no conteúdo, no contexto, enfim, no que as pessoas estão falando. Mas o foco seu vai ser aqui, ó. Vai ser o listening. Vai ser você pegar a pronúncia. Então, por exemplo, a frase. Se você pensar nessa frase, nesse exemplo aqui. What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? Dificilmente você vai ouvir um nativo falando What are you doing? Você vai ouvir ele falando provavelmente What you doing? What you doing? Que é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais corriqueira, um pouco mais rápida e fluida. Tá? Então, esse tipo de coisa que eu quero que você acostume. Não pra você falar dessa forma. Se não for confortável pra você, se não for fácil pra você reproduzir isso, tá tudo bem, gente. Mas o seu ouvido tem que estar acostumado, porque quando você estiver fazendo entrevista com as famílias, ou quando você estiver lá nos Estados Unidos, ou até aqui, gente, na entrevista no consulado, antes de você embarcar, você vai estar acessando pessoas que falam dessa forma. Então, o ouvido tem que estar acostumado com essas formas diferentes de falar uma palavra ou uma frase que você aprendeu na escola, robozinho, né? Palavra por palavra. Infelizmente, o inglês não funciona dessa forma no dia a dia, tá bom? E outra coisa que você vai ter que praticar, porque querendo ou não, comunicação é uma via de mão dupla, né? Tem o listening e tem o speaking. Então, como que eu pratico o speaking? Gente, o speaking é basicamente conversação. É praticamente você falar com pessoas, tá? Então, às vezes, a prática do speaking, não necessariamente você, sei lá... simulando a entrevista com as famílias, mas o speaking para você desenvolver a sua conversação, porque é isso, tá? É você está sempre falando. Por que criança, né? Por que a gente acha fofo, né? Quando a criança começa a aprender, começa a andar, começa a falar? Porque quando eles estão aprendendo palavras novas, eles estão soltando. Se eles não falam, eles não absorvem. Então é isso, você tem que falar inglês pra caramba até você absorver, até você se sentir confortável, tá bom? Então, meta número 3, inglês. Ok? Estudar e inserir o inglês no seu dia a dia. Meta número 4. Qualidades que vocês têm que desenvolver. Então, essa meta vai ser desenvolver algumas qualidades que uma au pair tem que ter. Não é você como pessoa. Claro que tem muita coisa que acho que, independente se é au pair ou não, a gente tem que ter, né? Como índole, etc. Mas, focando aqui hoje no au pair, eu vou trazer algumas habilidades, algumas qualidades que uma au pair tem que ter pra ser au pair. Tipo assim, se você não tiver essa qualidade, realmente vai ser um pouco complicado a sua convivência e o seu contato com crianças, tá? Isso, gente, é igual a entrevista de emprego, tá? É igualzinho a entrevista de emprego. Sabe quando os entrevistadores perguntam, qual é a sua melhor qualidade? Quais são os seus pontos a desenvolver? É isso. Aqui a gente só vai falar sobre as qualidades, mas é realmente você pensar que quando a família te perguntar, você tem que ter isso na ponta da língua, porque são qualidades que se você não tiver, você vai ter muita dificuldade pra ter acesso, pra cuidar das crianças lá fora, tá bom? Então, algumas qualidades são paciência, essa é chave, paciência, você vai estar lidando com crianças que às vezes já tem, porque tem criança que é muito esperta, tá? Que já tem muita noção de muita coisa, mas tem criança que não, tem criança que demora pra aprender. Eu me relaciono muito com isso, eu simpatizo muito com essa qualidade porque eu sou professora. E assim, independente de dar aula pra criança ou pra adulto, eu tenho que desenvolver isso.
Eu tenho que entender que tem pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade que eu pra fazer certas coisas. Criança geralmente aprende muito rápido, mas tem algumas dificuldades com certas regras impostas, com certas coisas muito específicas. Então, assim, tenham paciência, respirem fundo. Você que tá cuidando de criança, você tem que ter essa habilidade muito desenvolvida. Essa qualidade, ela tem que ser muito forte em você, ok? Criatividade. Voltamos lá pra nossa meta número 2, porque é real, gente. Se você tá cuidando de criança, você tem que ser criativo. Você tem que sempre se inovar, se reinventar e trazer coisas novas, tá bom? Pra você e, enfim, pro seu processo junto com a criança também. Empolgação. Cara, criança, de novo, criança ociosa é problema. Então você tem sempre que trazer coisas novas pra praticar com elas, mas não de uma forma tipo, vai aí, desenha. Tá aqui o lápis de cor, o papel, faz aí uma boneca. Não, desenha junto. Entendeu? Dá exemplos. Faz você um boneco legal e fala, olha que legal esse aqui, vamos fazer igual. Ou faz um menininho igual a essa menininha que eu fiz. Sei lá, você tem que estar sempre... Isso eu tô falando de crafts, que são atividades que geralmente você faz sentado, né, paradinho. Mas empolgada de, vamos jogar bola hoje, vamos ir atrás. Você pode estar exausta. Você pode estar exausta. Mas você vai ter que fingir que você não tá. Você vai ter que passar por cima desse seu cansaço, porque criança exige isso, tá? É igual mãe, gente. Mãe geralmente tá muito cansada. Mãe de primeira viagem, mãe de criança pequena, geralmente vive num estado exaustivo. Por quê? Porque é muita coisa, né? Cuidar de criança não é um trabalho fácil, né? É um full-time job, né? E aí eu trago, inclusive, a próxima qualidade que uma au pair tem que ter, que é essa de parenthood. Parenthood, que significa ter esse sentimento de paz. No caso da au pair, de mãe, né? Claro, pelo amor de Deus, eu não tô falando que se compara a um amor ou uma relação que uma mãe tem com o filho. Nunca isso é comparável, tá? Mas é uma referência que você tem que ter. Então você tem que agir com aquela criança como se ela fosse sua filha. Então você tem que se dedicar àquela criança como se ela fosse parte da sua família, tá? É a mesma coisa que você lá nos Estados Unidos, você vai estar naquela família, você vai querer fazer parte daquela família, você vai querer se sentir como filha dos host parents, né? A mesma coisa com as crianças, você vai ter que se sentir mãe daquelas crianças, porque você vai estar cuidando. Enquanto a mãe não estiver, você é a mãe, você vai ser a autoridade. Então você tem que desenvolver essa qualidade de parenthood, de se sentir mãe e pai, né, que vai acabar fazendo o papel dos dois, para aquelas crianças. Proatividade, outra qualidade muito importante. Isso tá vinculado àquilo que a gente tava falando de trazer atividades novas, de sempre estar inovando na parte da criatividade, que eu acho que os dois realmente estão um pouco ligados, tá? Mas proatividade também no sentido de quando você estiver lá, trazer coisas novas, não só de atividade e brincadeira com as crianças, mas pra família também, né? Tipo assim, comida que você pode trazer de diferente, coisas que você tá acostumado a fazer aqui no Brasil, que você quer que eles experimentem. Ou, sei lá, atividades pra fazer com a família toda, né? Então, ao invés de ficar hoje vendo TV, por que a gente não vai num parque? Por que a gente não vai em sei lá. Gente, proatividade, acho que todo trabalho demanda proatividade de qualquer pessoa, né? E isso é um trabalho, né? O au pair vai ser o seu trabalho nos Estados Unidos. Então, proatividade acho que é sempre uma coisa a se somar. Organização. Mãe. Você vai ser uma mãe. Quem aqui não percebeu já que quando a mãe não vem exigir que você limpe o quarto, que você arrume as coisas, que você lave a louça, que as coisas vão ficar bagunçadas? Porque é isso, né? Às vezes a gente só tá acostumado que tem alguém que faça pra nós. Lá nos Estados Unidos, não vai ter ninguém pra fazer pra você. Você vai ser responsável por organizar tanto as suas coisas, de seu quarto, da cozinha, enfim, tudo relacionado aos seus pertences, às suas coisas, e da criança também. Então, o quarto da criança, o banheiro da criança, organizar os brinquedos das crianças, se organizar na hora de ajudar com o homework das crianças. Então, sim, muitas das vezes essas vão ser suas responsabilidades lá. E se você não se sente, se você não é uma pessoa organizada com essas coisas, ferrou. Ferrou. Inclusive, eu acho que isso é uma habilidade, é uma qualidade que se a família perguntar pra você na entrevista, é uma das primeiras que você tem que falar. É uma das primeiras que você tem que falar. Sou organizada. Porque eles precisam disso, eles precisam de alguém. Eles não querem mais uma criança lá pra bagunçar a casa toda. Eles querem alguém que bote ordem na coisa toda. Tá bom? Então, organização é outra qualidade importante. E outra qualidade que eu também considero muito importante, eu coloquei aqui, que é empatia. Empatia
sim com a criança, porque às vezes a gente nunca sabe, né? Mas acho que vocês vão ter acesso lá, vocês vão acabar sendo mais próximas e vão entender um pouco melhor sobre isso. Mas as pessoas passam por coisas, gente, que às vezes a gente nem imagina, né? A criança, às vezes, tem uma relação com os pais que o superficial que você vê não é a real, né? Pelo menos o superficial que você vai ver, por exemplo, na entrevista, antes de você embarcar, né? Então, chegar lá e ter um pouco de empatia, ter o coração um pouco mais aberto a ouvir o que aquela criança tem a dizer ou a tentar entender pelo que aquela criança tá passando é importante. Não tô falando que a família é horrível, que a família faz, traumatiza a criança, não é isso. Mas às vezes a convivência acaba afetando as relações, acaba afetando a forma como aquela criança se desenvolve, enfim, é muito da criação dela tem a ver com isso. E empatia não só com a criança, gente, mas com a família também. A gente nunca sabe se as pessoas estão passando por um momento ruim, por um momento tenso. Claro que isso não pode afetar você como au pair com o seu trabalho. Nunca, tá? A família tem que prover um ambiente saudável para você sempre. Mas coisas que não concernem a você, que não dizem respeito a você, acho que vale ter essa empatia. Acho que vale ter esse sentimento de, pô, é uma família. E eu sou uma pessoa de fora que tá entrando aqui, beleza, eu tô trabalhando, eu tô fazendo minha responsabilidade, minha função. Mas ainda assim, aquela família tem uma vida, né? Então, assim, às vezes tem um pouquinho de empatia nesse sentido, de tentar entender, de não cobrar tanto, de ser um pouco mais compreensiva com determinadas situações e momentos, eu acho muito importante, tá bom? Então, lembrem disso, acho que é bacana a gente ter essa humildade nesse momento, tá? E uma outra qualidade a se desenvolver, e eu acho que ela já entra até como uma outra meta nossa, é cozinhar. Yes! Então, assim, por que eu falo que é uma qualidade a desenvolver? Porque se você ainda não cozinha, seria importante ir atrás, porque você vai ter que fazer comida para as crianças lá. E para você também, né? Então, tudo que diz respeito a você, as suas coisas, as coisas da criança, é você, é au pair. Então, você está sendo paga para isso, tá bom? Então, o cozinhar, assim, se você aqui no Brasil é igual eu, que não cozinha nada, que a mãe tá sempre fazendo coisa, ou quando você tem preguiça você pede comida, começa a mudar aí seus hábitos. Começa a ver receitas. E aí, quando eu falo receitas, gente, eu não tô nem falando de receitas de coisas muito elaboradas, como fazer um salmão, camarão à moranga, coisas básicas do dia a dia, porque basicamente isso que você vai ter que cozinhar lá, né? Acho que entra um pouco aqui a questão da proatividade também, né? De você trazer coisas novas de culinária pra família, de coisas aqui do Brasil que você já conhece, tá? Mas acho que assim, se é uma coisa que hoje você não tem muito contato, que não é muito sua função no Brasil, desenvolve, tá? Qual que é a minha dica para desenvolver esse ponto? Você pode sim pesquisar receitas de coisas que eles fazem lá. Eu acho que isso é muito importante. Você ver geralmente o que criança come. Porque assim, criança como um todo tem umas restrições, né? Tem coisa que não pode comer, às vezes tem coisa muito pastosa, sopinha, papinha, leguminho, massa. Essas coisas são mais fáceis para criança. Mas existe sim uma troca, uma mudança cultural aí, né? Tem criança nos Estados Unidos, né? Às vezes as crianças nos Estados Unidos não comem certas coisas que as nossas comem. Então, tudo isso você vai ter que, né, estudar, gente. De novo, tudo isso são metas que você vai ter que, né, pôr em prática, mas você vai ter que estudar. Você vai ter que ver um pouco da teoria antes, tá? Isso aqui é uma aula. Então, vão atrás dessas coisas, porque isso é importante. Então, na hora de você pensar em receitas, pesquisem coisas que eles fazem lá, mas traga coisas daqui também, tá? E eu acho que mais do que aprender a cozinhar, fazer uma refeição, é você pesquisar, saber e entender composições. Como assim? Mistão. A gente come, né? Misto quente, que é pão, queijo e presunto. Isso é uma coisa que você não sabe cozinhar. Você não precisa saber cozinhar pra fazer isso. É uma coisa que você compõe. São ingredientes, né? Coisas já prontas, né? Ready to eat, prontas pra comer. Que você só junta tudo e coloca. Mas assim, mistão é uma coisa que a gente faz, mas geralmente adultos comem mais mistão, né? Uma criancinha não vai comer mistão. Então, o que você pode fazer? Que tipo de composições de comida você pode fazer para crianças? Então, às vezes, uma bananinha amassada com aveia, com mel, ou sei lá, gente. Não, essa parte realmente vai ter que ser uma coisa muito da proatividade de vocês. De ir atrás e anotar receitas e anotar coisas que as crianças vão precisar comer lá, tá bom? Aí é tá bom para você chegar lá e ter um pouco mais de um leque um pouco maior de opções para você, né? Pra você não ficar comendo todos os dias a mesma coisa. Ah, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Eu coloquei a questão da banana amassada, do bolinho de grão de bico, né? Isso é uma coisa que criança tem mais acesso e criança gosta de comer, que é macio, que às vezes é bom. Bolinho de grão de bico, não grão de bico, tá? Se bem que grão de bico também é uma opção.
Vocês veem que claramente eu não tenho esse conhecimento, essa expertise. Então, mais do que ninguém, você vai saber dizer isso. Você vai ter que ir atrás, tá? Avocado, lá eles comem muito avocado, que é o abacate, né? Então, trazer receitas com isso, ou saber fazer algumas coisas com avocado, eles comem muito isso lá. Então, levar receitas ou saber cozinhar algumas coisas que são básicas da culinária deles é muito importante, gente. Por favor. Então, isso é uma coisa que au pair, você não vai conseguir ser au pair se você não desenvolver essa parte da cozinha. Não precisa ser nenhuma Masterchef, mas você tem que saber o básico pra você e pras kids. Meta número 6. Qual que é a nossa meta número 6? Saúde. Cuidem da sua saúde. E eu não tô nem falando de evite pegar uma gripe. É fazer exames, né? Eu acho que a gente tem muito mais essa cultura que americana, inclusive, né? De fazer exames anualmente, né? Pra fazer um check-up geral, pra ver como é que tá tudo. Mas assim, não viajem e não comecem esse processo sem estar com a saúde em dia, tá? Então façam exames. Questão dentária, olha eu aqui, eu uso aparelho. Então, seria muito complicado pra mim se eu quisesse ir pra fazer o au pair, tipo, esse ano, sem uma previsão de quando que eu ia tirar esse negócio da minha boca. Então, são coisas que você vai ter que ir atrás, vai ter que correr pra ver, né, pelo menos aumentar a velocidade, né, ver com o seu dentista pra desenvolver aí mais rápido, pra melhorar mais rápido o seu problema, ou tirar o aparelho e resolver quando você voltar. Porque às vezes dá um medinho, né, porque assim, os seguros, você já tem um seguro, né, incluso no programa. O seguro não cobre nada que é pré-existente. Então, condições que você já tem, saiu do Brasil com essas condições, o seguro de lá não vai cobrir. Porque ele vai entender que é sua responsabilidade cuidar dessas coisas. O seguro tá lá pra cobrir coisas de acontecimentos, de emergência, de questões, enfim, de saúde, de lá. Não que você traz do Brasil, tá bom? Então, aparelho é um desses exemplos. Óculos. Então, se você usa lentes, se você usa óculos, se o seu grau é alto ou não, leva a receita. Gente, tudo isso você tem que deixar muito alinhado. Inclusive, isso é uma parte que dentro do application vocês têm que preencher e vocês têm que colocar. Então, se usa aparelho, se usa óculos, como é que tá a saúde, o coração, pulmão, pressão, tudo isso vocês vão ter que colocar. Então, assim, se é uma coisa que realmente hoje é preocupante, que você tem, é um ponto de atenção na sua vida, desenvolva isso, veja com seu médico como é que faz, se você está apta, disposta e pode, né, viajar considerando essas condições. Se sim, o que você teria que fazer para viajar, se você tem que tomar alguma medida pré-embarque ou não, não sei. Então, saúde é uma coisa muito importante, vão atrás disso, é meta. Meta número 6, saúde. Coloquei outros exemplos aqui ainda. Asma, questões psicológicas. O que eu tô querendo dizer com questões psicológicas? Ansiedade. A gente sabe que só o fato da gente pensar em ficar 1 a 2 anos fora do país, longe da nossa família, saindo da nossa zona de conforto, já gera uma pontinha de medo. E isso pode ser um gatilho muito maior para algumas pessoas do que para outras. Então, sente com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, veja o quão preparado você se sente, o quão preparado ela acha que você está para poder viajar. Eu acho que acompanhamento médico nesse momento ele é muito importante, tá? Mas se você se sentir disposta, se realmente a sua terapia é mais para você botar para fora algumas coisas do dia a dia, para autoconhecimento, talvez isso não seja tanto um empecilho. Mas essa questão de ansiedade, gente, e bastante gente tem, é muito preocupante, é muito perigoso. Você botar em prova, assim, num país diferente, sem suporte, sem nada. Então, assim, vão atrás, tá? A saúde é uma das metas mais importantes, eu acho. Pra sua segurança, mais do que qualquer outra coisa. Meta número 7, CNH. Essa aqui mexe também gera um pouco de ansiedade para algumas pessoas, porque dá um medinho, porque você vai ter que dirigir. Inclusive, um dos pré-requisitos básicos do programa é ter CNH, mas não só isso, mas como também saber dirigir e dirigir bem. Pra você que não tem CNH, já começa esse processo pra ontem, porque, meu, Detran é o inferno. Quem já passou por isso sabe. Os processos são muito demorados, tudo é muito burocrático. Você tem a parte do CFC, que é a parte teórica, são as aulas teóricas. Depois você tem várias aulas práticas, né, já dirigindo mesmo. E aí, se reprova na parte prática, tem que marcar outra, e aí a agenda, meu, é o caos, é o caos. Eu já conheci meninas que fizeram esse processo da CNH muito rápido, então foi muita sorte. Acho que o que tava muito moroso era a questão da pandemia, acho que agora já deve estar um pouco mais tranquilo. Mas, gente, vai atrás. Porque isso é uma das partes mais chatas e que não tem muito o que fazer. Não é que, tipo, eu tô recomendando que você faça isso. Não, você precisa ter CNH, tá?
E não necessariamente você precisa ter carro para praticar todo dia, para dirigir todo dia, para poder fazer esse programa. Mas tudo tem a ver com a sua segurança. Então, quanto mais você dirige, quanto mais você sai de casa no volante, mais você adquire essa segurança, tá? Essa confiança para pegar o carro, seja na rua, né, enfim, na cidade, na estrada, na chuva, à noite. Já falei isso num outro vídeo, eu vou repetir, eu vou pegar muito nesse ponto. Então, assim, dirijam. Tirem a carta, depois de tirar a carta, se não tiver carro, pega o carro de alguém emprestado, de amigos, dos pais, namorado, não sei, gente. Não sei. Dirijam. Dirijam muito, dirijam em situações, em contextos diferentes, pra você se sentir confiante, tá bom? Isso é uma coisa que muitas famílias perguntam, é outra coisa que você vai colocar no application, então tem que ter bastante segurança no volante. Meta número 8. Preparar o coração da família. Essa parece que é uma meta muito fácil, né? Ou não, se você tá me ouvindo e falando, caraca, eu precisava ouvir isso, que esse vai ser um problema que eu vou ter, pois é. E não é nem que a sua família não te apoie, gente. Né? Muitas das vezes as meninas falam, minha família não me apoia, meu pai não quer que eu viaje. Não é que ele não quer que você viaje. É que ele tá inseguro com essa situação. Às vezes isso é uma coisa que foge muito do que foi sempre imaginado que você pudesse fazer na sua casa, né? Nossa, nunca imaginei que eu pudesse passar 1 ano, 2 anos no exterior, sozinha. Né? Então, os pais, né, existe o parenthood que eu falei, né? Isso faz parte disso, né, essa superproteção, esse medo. Tem pai que é um pouco mais liberal, que fala, vai, voa com as suas próprias asas, vá sozinha, e ótimo. Mas, mesmo assim, não superestimem esses pais, os que liberam muito, porque esses também sentem, gente. Esses também precisam de uma preparação no coração, né, porque é saudade, é filha, não tem o que fazer. Né? Não tem jeito. Então, preparem o coração, já vão adiantando para a família, porque eu já passei por situações com au pairs que não queriam contar que iam fazer o programa por medo da reação da família. E, gente, isso não é uma decisão muito inteligente, né? Não que você foi negligente ou nada do tipo, mas, assim, a família precisa saber. A família precisa se preparar. Se você de um dia para outro falar, tô viajando, que pesado, né? Então, acho que é uma coisa a se trabalhar junto. Eu sei que cada caso é um caso, eu não tô aqui colocando rótulo em nenhuma família, não é isso. Mas acho que isso é uma meta muito importante, porque acho que tem que ser uma coisa que tem que ser trabalhada em conjunto dentro de casa. Seja com seus pais, com seus avós, com seus tios, com seus primos, com seus irmãos. Então, assim, todo mundo tem que estar envolvido, tem que estar participando desse processo. E acho que quanto mais coisas você dá pra essa pessoa, quanto mais informação e quanto mais você deixa essa pessoa envolvida, melhor. Então, enquanto você estiver preenchendo o application, mostra o application pra essa pessoa ver. Enquanto você estiver vendo vídeo de outras meninas, coisas positivas, pelo amor de Deus, tem um filtro. Então, de meninas falando quão boa foi a experiência, como foi a família, mostra pros seus pais. Mostra pros seus avós, mostra pra sua família. Mostra pra eles verem que esse programa é uma coisa que você pode fazer, que você vai sobreviver e que vai estar tudo certo, e que você vai amadurecer muito, que vai ser uma coisa boa pra você, tá? Então, desenvolvam isso, acho que essa meta é muito importante. Então, meta 8, cuidar do coração da família, preparar o coração da família, porque com certeza isso pode gerar uma insegurança, uma saudade. Então, a gente tem que ter responsabilidade emocional nesse momento, né? Não é só você que tá indo viajar, não é só você envolvida, todo mundo tá envolvido nisso. Tá bom? Namorados também, isso é uma coisa importante. Se você tá indo e namora, seu namorado precisa preparar o coração, então vai amassando a carne, vai fazendo as coisas juntos pra ele acompanhar o processo e ficar feliz por você. Porque a ideia é essa, é que a pessoa te apoie e por mais que ela esteja insegura e com medo de te mandar pros Estados Unidos, de te liberar pra você viajar, que ela esteja lá de coração falando, eu só quero o seu bem, eu quero que você vá e que você tire o melhor dessa experiência. Gente, acho que as metas eram essas, né? Eu acho que é ótimo, a gente já começa o ano de 2023 com metas definidas, e não é pra ser meta tipo, vou emagrecer e não vai na academia, vou comer melhor e continuar comendo chocolate. Não, isso é uma decisão de vida, que vai mudar tudo, todo o curso da sua vida a partir de agora. Todas as suas decisões vão ser pautadas nisso. Então, assim, vai atrás. Então, vamos bater as metas aqui de novo? Vem aqui comigo. Então, metas que você tem que cumprir pra virar uma au pair em 2023. Experiências com crianças, então adquirir ou aumentar as suas experiências. Melhorar a sua criatividade, desenvolver essa parte criativa na sua cabeça. Estudar e inserir o inglês no seu dia a dia. Desenvolver determinadas qualidades que a gente pontuou. Cozinhar, então aprender a cozinhar ou desenvolver as suas habilidades na cozinha. Cuidar da sua saúde.
É uma meta muito importante, não esqueçam dela. Tirar CNH e dirigir bastante, né? Criar uma segurança, uma confiança com o volante. E preparar o coração da sua família. Dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus namorados, enfim. Tá bom? E se tem uma dica que eu posso dar, gente... Se alguma coisa que eu falei aqui valeu de alguma coisa, não demora pra começar esse seu processo. O tempo voa, você só pode aplicar pro au pair, você só pode embarcar, na verdade, como au pair antes de fazer 27 anos. Então, se você já tá aí no limite, 25, 26, cara, é pra ontem que você tem que começar esse processo. É pra ontem que você tem que botar essas metas pra valer, tá bom? Não deixem o tempo passar, porque deu 27 anos, acabou. Acabou. O au pair não dá mais. O au pair nos Estados Unidos, regulamentado pelo governo, com organizações responsáveis, acabou. Tá? Dá pra fazer outros programas, mas não é a mesma coisa, não é a mesma estrutura. Então, assim, se o seu foco é fazer esse programa, vai atrás, bata essas metas, porque elas são importantes e elas vão mudar a sua vida. Você vai me agradecer ainda, você vai lembrar de mim, tá bom? Então, corram atrás, não deixem o tempo passar. E é isso. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso pra vocês. Não percam tempo, esse programa é maravilhoso, vai valer a pena. Vejo vocês no próximo vídeo. E até mais. Thank you.